Desde que eu criei esse canal, tanto lá no Instagram quanto agora aqui no YouTube, eu sempre quis compartilhar com vocês tudo que eu fui aprendendo para conseguir programar sozinha as minhas viagens para Orlando. E aí, uma das coisas que as pessoas me falam que tem um pouco de receio é viajar de avião com criança, principalmente se for mais de uma criança ou com criança pequena. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para passar todas as dicas que eu posso passar para vocês, que sempre me ajudaram a diminuir os perrengues, porque viagem com criança sempre pode ter algum perrengue. Então, como já tentar prever tudo que pode acontecer, se preparar para ter uma viagem um pouco mais tranquila. Já respondendo logo de cara que sim, é possível viajar com crianças, mesmo se tiver escala, mesmo se for bebezinho, criança pequena, mas sempre que tiver uma preparação prévia, vai ser mais tranquilo, com certeza. Então também para contar para vocês, hoje eu tenho uma filha de 7 anos e um filhinho de 1 ano e meio. E a primeira viagem dele foi com 9 meses. Então eu já viajei com os dois de avião, com um voo que tinha bastante escala e umas escalas bem ruins. Então o que eu fiz para controlar aí a criançada, para não ter nenhum estresse durante a viagem e para já estar preparada para os imprevistos. Então eu vou começar esse vídeo falando do que a gente pode fazer antes do embarque, que é uma preparação aí necessária. Primeiro ponto é documentação, eu já falei isso aqui num outro vídeo. Sempre vale você voltar e olhar para sua documentação, a documentação do seu filho. Tá tudo dentro da validade, tanto passaporte quanto visto, tá tudo certinho? O tipo de passaporte que você emitiu para o seu filho, ele permite você viajar, por exemplo, só a mãe ou só o pai? Não precisa de uma autorização? Sempre vale você checar se você tem tudo, porque às vezes a gente fala, por exemplo, não, eu vou pegar a certidão de nascimento dele que tá lá naquela pasta. E aí na hora da viagem vai pegar, a certidão não tá mais lá, e aí você já em cima da hora arrumou um problema pra cabeça. Então, com antecedência, já deixa tudo separadinho. Assim, essa é uma dor de cabeça que você facilmente consegue evitar. Aí aqui agora eu vou falar de 2 pontos, principalmente pra quem viaja com menor de 2 anos de idade. E a primeira coisa foi uma das coisas que eu aprendi na raça aqui, que a gente aprendeu batendo cabeça sozinho. Então eu já quero dar dica pra vocês se prevenirem. É o seguinte, eu não sei se todo mundo sabe, mas menor de 2 anos, quando vai viajar, não precisa necessariamente comprar um assento. Se você quiser, você pode comprar. Mas se você não quiser, a única coisa que é obrigatória é você pagar as taxas de embarque. Só que se você não tiver comprado o assento, o que acontece? Essa passagem desse menor de idade, ela fica solta aí. Ele não pode viajar sem um adulto. Então você precisa pedir para que a companhia aérea faça o link entre essa taxa de embarque que você pagou e que dá direito dele embarcar e o adulto que vai ser o responsável viajante. Isso você pode fazer com antecedência por telefone, ou se você quiser ir até o aeroporto, o guichê da companhia aérea, você pode fazer isso também. E é muito bom se você puder fazer isso antecipadamente. Quando eu fui viajar a primeira vez com meu filho, eu não sabia disso, a gente pagou a taxa de embarque dele com antecedência, mas não foi feito esse link com a nossa passagem. E a gente não conseguia fazer isso tinha que ser feito pela companhia aérea. E aí quando a gente chegou na hora do embarque, a gente perdeu um tempão até se resolver tudo isso. No fim deu tudo certo, mas das próximas viagens que a gente fez, a gente já, com antecedência, ligou, resolveu isso de fazer o link tanto da ida quanto na volta. É melhor você já resolver isso de uma vez só. O segundo ponto também, para quem estiver viajando com um bebezinho menor de 2 anos, é uma dica que eu também nunca tinha reparado antes de viajar com o bebê, que é a possibilidade de você ter um bercinho, que é quase que portátil ali, que o pessoal do serviço de bordo vem e instala se você sentar na primeira fileira do corredor do meio. Geralmente, essas primeiras fileiras você tem que pagar uma taxa a mais. Se couber no seu orçamento, às vezes é legal se você puder fazer isso, porque ele é um bercinho que ele é encaixado nessa parede e aí o bebê pode dormir ali, é bem mais confortável tanto para ele quanto para os pais que não tem que ficar segurando o bebê no colo. Tem mais uma opção aqui, tem gente que gosta de levar o bebê conforto ou a cadeirinha de carro, mesmo para crianças um pouquinho maior. Essa é uma possibilidade que existe sim, tem que perguntar na companhia aérea se eles aceitam e quais são os tamanhos e modelos que eles aceitam, se essa for uma escolha sua, mas aí nesse caso você precisa sim comprar um assento para essa criança, para esse bebê. Agora eu já falei do que você consegue organizar antes do embarque, agora ali no momento do embarque. Minha primeira dica, eu sei que muita gente que viaja bastante já sabe isso de cor, mas para quem tá indo a primeira vez viajar com criança, talvez não saiba que você pode despachar o carrinho do bebê na porta da aeronave. Eu não tô falando para despachar lá junto com as malas, eu tô falando para você ir com o seu bebê confortável,
no carrinho, você espera todo ali o tempo de embarque que você precisar, dá sua documentação, atravessa a plataforma, quando você chegar exatamente na porta da aeronave, você vai tirar o seu bebê do carrinho, vai fechar ele, tem que ser um carrinho desses mais compactos, e aí você vai entregar para o pessoal da companhia aérea. Eles vão colocar uma etiquetinha, vão te dar um comprovante, e aí no retorno também é ali na porta da aeronave que você pega o carrinho. Se for aquele carrinho que o bebê conforto sai do carrinho, sabe? O do meu filho era assim, eles vão etiquetar como 2 volumes, mas também pode ser feito dessa exata forma. Isso ajuda porque a gente sabe que quando a gente tá com criança pequena, ficar andando com a criança no colo no aeroporto, mais mala e tudo mais, é mais complicado. Então, vai tranquilo com o seu carrinho até a porta da aeronave, só despacha lá. E agora eu vou começar a dar dica para vocês dos itens que vocês têm que levar para ter uma viagem um pouco mais tranquila, na minha opinião. Dentro da sua mala de mão, eu sempre gosto de falar que quando você está olhando para roupa, você tem que pensar nos cenários que podem acontecer. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de pensar é a temperatura do destino. Então, se você está indo para um lugar que é muito mais frio do que o que você está saindo, sempre ter a atenção de colocar uma roupa mais quente na mala. Já teve vezes que a gente saiu daqui do Brasil e a gente desembarcou num lugar que estava, por exemplo, 2 graus. Então eu coloquei segunda pele, várias roupas bem quentinhas dentro da mala de mão. Porque daí aqui vem o segundo ponto que eu acho que é importante a gente se prevenir. Obviamente que ninguém espera que a sua mala seja extraviada ou que demore para chegar, que demore para desembarcar. Mas se isso acontecer, você pode estar ali no aeroporto super frio com seu filho, precisando de uma roupa quentinha. Então, tenha na sua mala de mão aquilo que você vai precisar com mais urgência, caso a sua mala grande seja extraviada ou demore para chegar. E aí, a terceira situação que eu acho que é legal a gente pensar é que criança pode se sujar. Pode, de repente, passar mal e vomitar, pode vazar uma fralda, pode derrubar suco. E aí, tem uma troquinha de roupa, mesmo que não seja, assim, uma roupa super, elaborada aí, mas uma roupinha para ter aquelas bem pequenininhas que você consegue colocar bem apertadinha na bolsa, deixa lá só para ter como backup, porque pode acontecer algum acidente durante o voo e você precisar trocar a criança. Voltando aí nessa dica que eu dei, de você pensar, e se a minha mala for extraviada? E se a minha mala demorar para chegar? Tenha na sua mala de mão também o que você pode considerar que seja urgente. Então vamos supor, a fórmula infantil do meu bebê, se a minha mala for extraviada, ele não se adapta a nenhuma outra. Então compra uma lata lacrada, para não ter problema na hora de passar ali no raio-x. Deixa na sua mala de mão essa lata lacrada. Aí ela vai poder entrar, não vai ter problema nenhum. Outro exemplo, por exemplo, um remédio que não seria um remédio de uso ali durante o voo, mas que também, se você precisar, se a sua mala for extraviada, você não vai conseguir encontrar lá no seu destino para comprar. Leva na sua mala de mão. Então, tudo que pode ser de extrema importância e que, claro, né, gente, quando a gente viaja, a gente fala que tudo que tá dentro da mala é de extrema importância. Então, assim, seja criterioso. Aquelas coisas que realmente, se a sua mala não chegar, você não vai encontrar no seu destino para comprar, não vai ter solução, leva na sua mala de mão. Claro, sempre respeitando aquelas regras ali de embarque. Então, de volume que você pode embarcar se for líquido, enfim. Sempre olha essas regrinhas antes de fazer a sua mala de mão e aí dentro disso você leva tudo que for, assim, indispensável. Queria fazer uma pausa aqui só para falar que tudo que eu tô falando para vocês é basicamente um resumo das experiências que eu já tive. Então, não é nenhum guia, não é nenhum manual, não é nenhum checklist. Eu só tô dando dicas aqui porque, às vezes, quando a gente viaja muito, isso já fica um pouco mais automático. Mas se você tá começando a viajar agora, ou se de repente você nunca viajou com as suas crianças, você não parou pra pensar nessas coisinhas que de repente pode te ajudar. Então, essa dica, por exemplo, de ter a troca de roupa, ou de pensar se por acaso sua mala ser extraviada, pode sim parecer muito básico, mas pode ter gente que nunca nem parou pra pensar nisso e por isso que eu tô compartilhando essas dicas com vocês. Então, se vocês tiverem mais dicas pra compartilhar com quem tá assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários, essa troca é sempre muito legal. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação, que sempre que eu tiver mais dicas, eu sempre trago aqui pra vocês. Toda quarta e todo sábado tem vídeo novo no canal, então se inscreve pra você tá sempre por dentro do que rola por aqui. Falando de mala de mão também, é sempre importante você pensar numa necessairezinha básica. Então, se for um bebê, com os itens necessários para a troca de fralda, pensando também nessa possibilidade da mala ser extraviada, já faz as contas aí de fralda não só para o período do voo, mas quantas fraldas você precisaria levar, por exemplo, para ficar algumas horas até você chegar em uma farmácia e poder comprar se for necessário. Nessa necessairezinha que eu falo para você de levar os itens básicos, não esquece dos itens dos adultos também. Eu tô focando muito nas crianças aqui, mas se você quiser um creminho de mão, alguma coisinha pro adulto, não esquece de se cuidar também.
E aí, o que eu acho que mais deixa as pessoas angustiadas é, poxa, mas é um voo muito longo, como que eu vou fazer para entreter a minha criança nesse tempo inteiro? Eu gosto de pensar que, assim, tem sim o filminho lá, passando na tela, vai ter filme, geralmente tem jogo, naquelas televisõezinhas, mas tem vários cenários. Por exemplo, tem criança que é muito pequenininha e ainda não tem acesso à tela, então não vai adiantar nada esse filminho. Tem criança que às vezes nem gosta de ficar assistindo filme, fica enjoada. Às vezes a criança até vai assistir um filme, 2, mas às vezes o voo é diurno e aí já cansou, não quero assistir mais nada. E aí, o que a gente faz? Eu acho que faz sentido levar ali, tanto pelo tamanho que ocupa na mala, quanto pela facilidade. Joguinhos, por exemplo, de carta. Dá pra você levar um joguinho da memória, dá pra você levar aqueles joguinhos de carta tipo Uno, Mico. São joguinhos que são fáceis de você até jogar com a criança ali e distrair ela. Não vai ocupar muito espaço na sua bolsa e vai ser fácil de você manipular ali durante o voo. E aí uma coisa que eu acho que é interessante falar, que criança se distrai rápido e criança gosta de novidade. Então não entrega tudo de uma vez só. Fala, vamos brincar de uma coisinha, daqui a pouco cansou desse, guarda, vamos brincar de outra coisa. Vai entregando em doses homeopáticas os brinquedos que você levar, as distrações. Outra coisa que também dá super certo se o seu filho já lê, de repente levar um gibi. Aqui funciona pra caramba. Também levar um desenho com giz pra pintar. Essas coisas que são pequenininhas e que parece que não, mas vai ocupando aí de meia hora, você vai ver que já deu tempo do voo. Para os pequenininhos, o que eu fiz com o meu filho pequenininho que eu acho que dá super certo? Seguir essa mesma linha. Então leva alguns brinquedinhos que você tem em casa. Já deixa numa bolsinha que seja fácil de você olhar e vai dando aos poucos. Brincou, se distraiu um pouco com esse, troca, pega outro. Se por acaso você tiver passado em algum lugar ou de repente ganhou algum brinquedinho que ele ainda não viu ou não abriu, brinquedos que são novidade para bebê funciona pra caramba, porque ele vai ficar super distraído naquele momento e aí já vai também ocupar um bom tempo de distração. A única coisa que eu acho muito importante falar é, você vai estar num voo. Se for noturno, pior ainda, porque as pessoas vão estar dormindo. Então procura brinquedinhos que não façam muito barulho. Criança vai fazer bagunça, vai fazer barulho, o ponto aqui não é esse. É só você realmente evitar um barulho a mais. Então, por exemplo, não vai levar aqueles brinquedos que aperta, que apita e tal. Porque daí esses barulhos realmente você pode evitar. Criança que chora, gente, os outros passageiros vão se acostumar. Se incomodar, sinto muito, não sofra por isso. Porque criança, gente, é um ser vivo, né? Então as pessoas têm que entender que tem um ser humaninho ali que tá chorando e tá tudo bem. As únicas coisas que a gente pode evitar são esses barulhos extras, tipo levar um brinquedo barulhento. Isso você pode evitar, então isso você não precisa fazer. E aí, assim como eu falei da Necessaire, não esqueçam do entretenimento para vocês também. Então leva o seu livrinho, se você tiver que levar um óculos, leva o seu óculos de leitura. Não esquece que vocês também são uma plantinha que precisa de cuidados. E aqui, quando eu falei da televisãozinha, que sempre tem um filme passando e tal, uma dica extra é, levem fone de ouvido pra vocês, aqueles fones de encaixe de celular normal, todo avião é esse encaixe padrão. Algumas companhias aéreas, elas cobram pelo fone de ouvido, então, algumas vão oferecer de graça, mas outras, quando você precisar falar, eu não tenho fone de ouvido, ela vai te falar, sei lá, é $5. Então, você não precisa ter esse tipo de despesa, né? Leva da sua casa, não esquece, aí leva um para cada um. As dicas finais que eu vou falar para vocês são com relação a conforto e alimentação. Com relação à alimentação, antes de mais nada, acho importante lembrar que se vocês tiverem aí alguma necessidade, alguma coisa muito específica, tipo uma intolerância, algum tipo de alergia alimentar, as companhias aéreas, a maioria delas está preparada para atender todos esses tipos de restrição, só que elas precisam ser avisadas com antecedência. Ou seja, você liga, você já avisa que naquele voo vai ter um passageiro que, por exemplo, tem intolerância à lactose. Então você quer saber qual vai ser o menu que vai estar disponível para isso. E aí você já avalia, inclusive, se você vai precisar levar alguma coisa de fora. Você pode levar a sua mamadeira. Eu já passei sim no raio-x sem perceber com a mamadeira do meu filho pronta. E passou normalmente. Mas eu não gosto de falar que isso é uma regra, porque pode ser que você passe com a sua mamadeira pronta e aí o funcionário vai pedir para você jogar todo o líquido fora e aí vai ser um desperdício. Então, qual que é a recomendação que com certeza não vai dar problema? Passa com a mamadeira vazia. Assim que você passar no raio-x, tudo que você compra ali dentro daquela área do embarque, você pode usar no avião. Então essa regra de que você, por exemplo, não pode levar líquido acima de 100 ml, vale para o que você traz de fora.
Só que depois que você passou o raio-x, se você passar numa lojinha, por exemplo, e comprar uma garrafa de água de meio litro, você vai poder entrar com ela no avião, porque tudo que tá ali já foi inspecionado pela segurança. Então, se você passar pelo raio-x, já compra, por exemplo, a aguinha para deixar a mamadeira do seu filho pronta para a hora que o avião estiver decolando. Eu acho que essa é uma dica fundamental para, naquele momento todo ali que é muita coisa acontecendo para a criança, ela já acalmar. Se você tiver que pedir água para a comissária de bordo, na hora que ela ainda estiver atendendo, acomodando todas as pessoas que estão sentando, pode ser que demore um pouco mais. Então, assim que você passar o raio-x, se tiver alguma coisinha que você queira comprar de salgadinho, tem lojinha que vende fruta, algum snack, alguma coisinha que você queira comprar, já compra ali, porque dali você pode entrar no avião levando o que for necessário. Pro meu filho pequenininho, eu fiquei mais confortável levando como backup aquelas papinhas que são prontas, industrializadas de vidrinho fechado, passou na raio-x normalmente. Assim como aqueles purezinhos de fruta que também você compra que vem fechadinho. Eu sei que é um industrializado, não é o ideal perfeito do mundo, mas me deixou mais segura caso ele não aceitasse a comida do avião. Eu sempre gosto de levar a fórmula do meu filho porcionada já, então, num daqueles potinhos super básicos aí que você encontra em qualquer farmácia, que é justamente para você levar a fórmula infantil ou leite que seu filho vai tomar. E aí eu levo 3 porçõezinhas, geralmente é suficiente para um voo. Mas se você vai pegar um voo com muita escala, que você vai ficar muitas horas, ou se você tá com receio aí de precisar de mais leite para dar para o seu filho, leva 2 vezes isso. Como eu falei, se você acha muito indispensável levar a lata de fórmula com você, pode levar. Eu acho um trambolhão para pôr na minha bolsa, eu prefiro levar só as porçõezinhas que eu vou usar ali no voo, mas fica a seu critério. Com relação a conforto, a dica que eu dou aqui pra vocês é vocês pesquisarem na internet, parece umas almofadas infláveis. A primeira vez que eu comprei com o nome de Flypal, mas hoje em dia você encontra como almofada inflável para avião, suporte para pé avião, e aí ela não é pequenininha assim, ela é grandona, ela vai ficar da altura do banco, você vai inflar ela, e aí ela torna o banco quase que uma caminha para criança. E isso ajuda bastante, porque nessa última viagem que eu fiz, por exemplo, eu coloquei 2, foi o meu filho e a minha filha deitados ali, um do ladinho do outro, com a perna esticada, fica super confortável. Para voos assim noturnos, que a criança vai dormir bastante, fica praticamente uma cama. E aí também acho legal lembrar de levar uma mantinha, apesar de que os voos sempre oferecem uma mantinha, mas geralmente o ar é bem frio. Hoje em dia você consegue encontrar até uns travesseirinhos que eles se adaptam aí ao braço do assento, então isso pode ajudar bastante no conforto do seu filho. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de travesseirinho de pescoço, aqueles que ficam aqui assim, eu acho desconfortável. Mas se você ou seu filho gostam, acho legal também. E aqui em casa funciona bastante para minha filha, aqueles tapa-olhos, tem uns bem divertidos que você consegue comprar para criança curtir, porque sempre tem gente acendendo luz na hora que passa para serviço de bordo, alguma coisa que faz o sono da criança ser interrompido. Então, se o seu voo é noturno, se você tem expectativa que seu filho durma durante o voo, vê se não faz sentido você levar aí um tapa-olhos, porque isso pode parecer besteira, mas pode acabar ajudando a criança a embalar num sono de bastante horas. Bom, gente, então aqui eu compartilhei tudo que eu aprendi aí nessas viagens que eu já fiz até hoje, com uma criança e agora com 2 crianças, inclusive um sendo um bebezinho. E espero que eu tenha ajudado vocês. Como eu falei, deixa aqui nos comentários se você tiver mais alguma dica, ou se você ficou aí com alguma dúvida de alguma dessas coisas que eu falei. Eu vou adorar responder vocês. E a gente se vê na semana que vem. Até mais!